Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Só repetindo para o pessoal que está assistindo a reprise. Vamos tentar fazer o maior número possível de exercícios daquela primeira apostila. Vai ser importante a gente fazer alguns aqui, porque o que acontece? Depois, na hora que eu fui refazer, eu vi que alguns exercícios ali eu tinha colocado só para aprofundamento. E a gente não vai ter tempo de aprofundar. Então, eu havia comentado com vocês que existe um conectivo, que é o WoW, que não está no edital de vocês. Mas eu falei, ó, gente, no plantão, lá na primeira aula, vocês vão lembrar, eu falei assim, no plantão a gente vê, só que nós não estamos podendo ver, não. Porque no plantão tem... Tão logo a gente começou, né? A gente combinou que não teria mais plantão, que seria... Tudo chamaria aula. Por quê? Porque seja na quarta-feira, seja no sábado, o conteúdo é muito importante, não dá para ficar sem. Então, até no sábado, a gente fez até o exercício 9, que é esse aqui, e depois eu gravei um vídeo e mandei no grupo um vídeo sobre o exercício 10. Então, a proposta é que façamos esse 11 aqui. Ele é um exercício que envolve essa ideia de silogismo, que costuma confundir um pouco o pessoal, né? Então a gente tem que fazer, a ideia é que façamos esse exercício aqui agora. Bom, eu estou como eu estou em outro ambiente, eu estou em outro computador também. E esse outro computador que eu estou, ele não tem os mesmos recursos do computador que eu uso lá dentro. Então, vocês vão me ver apanhando um pouco da tecnologia aqui, porque esse computador não faz as mesmas coisas. Mas vamos lá, vamos tentar não perder qualidade aqui. Se Nestor disse a verdade, Júlio e Raul mentiram. O que eu tenho que fazer aqui? Quando cai um exercício desse, eu tenho que montar. Então, eu posso chamar de PIQ? Posso chamar de PIQ. Não tem problema. Só que, como é muita historinha, é melhor a gente fazer abreviações. Então, Raul mentiu. Então, a hora que eu falo aqui, ixi, o que está acontecendo? Ixi, nem vou tentar. A hora que eu falo Raul mentiu, acontece o seguinte: se Nestor disse a verdade, então eu vou falar, ó, Nestor, verdade, colocar um Vzinho aqui. Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Então, se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Então, J, R, e vou colocar aqui, ó, mentiram. O Mzinho de mentira. Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiu. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Então, Raul é esse R aqui, ó. Se Raul mentiu, Rzinho, se Raul mentiu, então Lauro falou a verdade. Eu vou colocar o Lzinho de Lauro e vou colocar um Vzinho de verdade aqui. Se Lauro falou a verdade, há um leão feroz nessa sala. Então, se Lauro falou a verdade, então há um leão feroz aqui nessa sala. Vou até desenhar um leãozinho aqui. Uau, esse aqui é um leão. Uau. Dinossauro. Uau. Aqui o leão feroz. Aí ele fala, ora, não há um leão feroz aqui na sala. Ora, não há. Então aqui a negação. Não há um leão feroz aqui nessa sala. Como é que eu faço isso? Alguém lembra da aula passada como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Alguém quer falar comigo? Alguém que gosta de mim quer falar comigo? Poxa, não era para ter mudado a cor desse trem?
Ah, beleza, já mudou, mudou. Mudou, tá mudado. O que acontece aqui, ó? Eu tenho que começar por onde. É que assim, daqui a pouco vai ter uns exercícios mais complicados, mas eu tenho que começar pelo mais simples. Aqui eu tenho uma proposição simples. Não há um leão feroz nessa sala. Esse tipo de exercício, todas as proposições, todas as sentenças, elas são verdadeiras. Todas. Por mais absurdo que pareça, todas elas são verdade. Elas precisam resultar como verdade. Então, se eu parto da primeira aqui, ó, não há um leão nessa sala. Então, só está uma sentença simples aqui. Não há um leão nessa sala, é verdadeiro. Ora, gente, eu não consigo escrever em cima do negócio aqui. Gente, que interessante. Ó, aqui eu consigo escrever, a hora que eu vou escrever aqui, ele não deixa. Bom, que tragédia que eu faço, hein? Duplo clique. Ixi, tédio. Por algum motivo ele não deixa eu escrever. Em cima do negócio que eu já escrevi. Bom, eu vou tentar fazer um negócio diferente. Vou fazer um vezes aqui. Vou tentar levar para lá. Então, ó, é verdade. Eu já sei que é verdade que não tem um leão feroz nessa sala. Eu já sei isso. Se é verdade que eu não tenho um leão feroz nessa sala, consequentemente, é falso. É falso que eu tenho um leão feroz nessa sala. Lara, fala comigo se você entendeu isso que eu estou falando. Ó, tudo isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, não há um leão feroz na sala, é verdade. Então, é falso que há um leão feroz nessa sala. Você entendeu? Sim, Então, você lembra da tabela verdade do C, então? Você lembra que a gente falou da tabela verdade do C, então? Que tem um macete. Só tem um jeito de dar errado, só tem um jeito de dar falso. A tabela verdade do C, então. Você lembra qual que é o jeito de dar falso? O jeito de dar falso é quando você tem uma causa verdadeira e uma consequência falsa. Dois macetes. Um macete é se você foi, foi. O outro macete é a Vera Fischer. Vai dar falso se eu tiver um antecedente, ou seja, a primeira coluna aqui, se ela for verdadeira e a segunda for falsa, aqui dá falso. Só que eu já sei, olha aqui, eu já sei que a minha consequência é falsa. Logo, se a minha causa for verdadeira, se a minha causa for verdadeira, o que vai acontecer? Se a minha causa for verdadeira, vai dar Vera Fischer, e aí o resultado lógico não vai ser verdadeiro, vai ser falso. Então, eu não posso ter um antecedente verdadeiro. O meu antecedente aqui, ele vai ser falso. Ele precisa ser falso. Então, é falso. É falso esse LV. O que é o L? O L é que Lauro, o L é que é Lauro. V é que falou a verdade. Então, é falso que Lauro falou a verdade. Ah, é falso que Lauro falou a verdade? É. Então, olha lá em cima. Eu tenho Lauro falou a verdade de novo. Aqui, ó. Lauro falou a verdade. É falso que Lauro falou a verdade.
E, de novo, eu tenho a mesma situação, né? Raul mentiu. Se for verdade que Raul mentiu, vai dar o meu silogismo, a minha premissa aqui, ela vai ser falsa. E eu não posso ter uma premissa falsa nesse tipo de exercícios. Então, o que vai acontecer aqui? Ele tem que ser falso também. Então, é falso que Raul mentiu. Ixi, é falso que Raul... Ih, não está indo aqui o meu... Deixa eu deletar. É falso que Raul mentiu. Vai lá, Fzinho, querido. Ora, se é falso que Raul mentiu, aqui em cima ele está falando que Júlia e Raul mentiram. Pô, a gente sabe que é falso, que o Raul mentiu. Então, eu vou pôr mais um Fzinho ali, novamente. Ô, Fzinho. Nossa, que dificuldade. Gente do céu. Esse computador aqui é um pesadelo. É falso. E nós não podemos falar que Nestor disse a verdade, porque pela mesma razão, isso aqui também tem que ser falso. Pronto. Completei aqui a minha a minha a minha averiguação. Então eu estou vendo aqui que meu F não vai para lá de jeito nenhum. Vou colocar aqui em cima. Esse Nestor disse a verdade também é falso. Então agora eu sei. Agora eu sei que não há um leão feroz nessa sala. É falso que há um leão feroz nessa sala. É falso que Lauro disse a verdade. É falso que Lauro disse a verdade. É falso que Raul mentiu. É falso que Júlia e Raul mentiram. É falso que Nestor. Ah, consegui colocar um F aqui. É falso que Nestor disse a verdade também. Então, com base nisso aqui, eu vou olhar os exercícios, as alternativas. Nestor e Júlia disseram a verdade. Vamos lá ver. Nestor e Júlia disseram a verdade? Ó, Nestor é falso que Nestor disse a verdade. Então, pronto, já, já não é a letra A, porque ele disse que é falso que Nestor e Júlia disseram a verdade. Nestor e Lauro mentiram. Vamos lá ver. Ó, é falso que Nestor disse a verdade, então ele mentiu. E o Lauro? É falso que Lauro disse a verdade, então ele mentiu. Já achamos o gabarito, a letra B. Pronto. Exercício resolvido. Esse 12, ele é fácil, mas a gente não vai fazer porque ele é um exercício que ele tem ou. Olha aqui, ó. Ou Celso compra um carro ou Ana vai à África. Eu não expliquei o ou para vocês, porque ele não está no edital. Eu deixei, como eu já tinha comentado com vocês, né? Essa apostila é uma apostila pronta que eu uso nas aulas. E eu deixei esses exercícios porque eu achei que daria tempo da gente aprofundar, mas não vai dar tempo. Então, esse exercício aqui, ó, ele é de. Eu gosto muito desse símbolo. Esse símbolo em inglês é o OR, de ou, né? OR exclusive. É o ou exclusivo. OR exclusivo. Aí eles juntaram tudo e fizeram esse símbolo aqui. No Brasil, esse símbolo também é usado como Vzinho com o risquinho embaixo. É o ou exclusivo. Nós não vamos fazer o 12. O 13 a gente consegue fazer. O 13 é um exercício teórico. O que é esse exercício teórico? É o seguinte:
é uma questão que tem a ver com a ideia do ser e somente ser. Vou até escrever isso aqui. O ser e somente ser, e também com o ser então, né? Então, ser, ser, então, ser então, e ser e somente ser. Ser, ser então, ser e somente ser. O que é isso? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ó, então, o que é isso aqui? Quando eu tenho um ser então, deixa eu rabiscar. Quando eu tenho um ser então, o que está acontecendo? Eu tenho uma primeira coisa aqui, né? Que ele vai gerar, é uma causa, né, que a gente já falou para vocês, vamos chamar de causa aqui, e eu tenho uma outra coisa depois que é a consequência. Causa, consequência. Esse lance de causa e consequência, eu também posso chamar de condição necessária e condição suficiente. Necessária é o que vem antes. Vou apagar. Ixi, está feio demais aqui. Então, a condição necessária é aquela que vem antes e suficiente é a que vem depois. Se... Não, é o contrário, gente. Quando você tem, quando você tem o ser e somente ser, que é a bicondicional, cada uma delas é condição suficiente e necessária da outra. Agora, aqui, vocês viram que eu dei uma trocadinha aqui, deixa eu inverter. E tem, inclusive, um macete para que a gente não confunda, que é o seguinte. Quando a gente fala de condição suficiente, suficiente começa com S. Suficiente começa com a letra S. Então, quando você vai falar de se então, o se então começa com S e condição suficiente começa com S. Então, a primeira é suficiente, a segunda é necessária. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que é suficiente que a primeira ocorra para gerar a necessidade daquela consequência. Então, basta que a primeira ocorra para que surja a necessidade da consequência. Só que é muito confuso a gente ficar pensando isso. Por quê? Porque alguns exemplos são muito ásperos, são muito difíceis da gente analisar. Então, por mais que doa para um professor falar isso, nós estamos num contexto de concurso público. Então, é melhor você memorizar que, quando nós estivermos falando de ser, então, ser suficiente. A primeira coisa é suficiente. E a segunda, a causa é suficiente. A consequência, a gente chama de necessário. E quando nós estivermos falando de bicondicionais, ela é causa e consequência ao mesmo tempo. Cada item, cada proposição simples de uma bicondicional, ela é suficiente e necessária para a outra. As duas serão condições suficientes e necessárias ao mesmo tempo.
Então, se você decorou isso que eu estou falando, se você se esforçar, então, ó, o esforço é suficiente. Se você se esforçar, então irá vencer. O esforço é suficiente, a vitória ela é necessária. Então, letra A, seu esforço é condição suficiente para vencer. Isso aqui é só uma decorebinha. É uma decorebinha para você não esquecer. Muito bem. Esse 14 aqui é simplesinho. Olha só. O paciente não pode estar bem e ainda ter febre. O paciente está bem. Logo, o paciente. Então, o que acontece? Ó? Você vai fazer a tabelinha verdade. Aqui, você vai ver. Aliás, você não vai fazer a tabela verdade aqui nesse tipo de exercício. Esse aqui é um exercício de silogismo. Paciente não estar bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, não bem, negação de bem, e febre. Ó, negação de bem e febre. Então, ele não pode estar bem e ter febre. O paciente está bem. Logo, o que acontece? É verdade que ele não pode estar bem e ter febre. E aqui é verdade que ele está bem também. Então, qual que é a consequência que a gente pode chegar aqui? Tabela verdade do E, os dois têm que ser verdadeiro para dar verdade aqui. Então, quando é verdade que ele está com febre, é verdade que tá bem, ok. Só que aqui gera um problema, né? Se não B, se é verdade que não B, então aqui teria que ser falso. Então, peraí, o que aconteceu? A gente montou errado? Sim, eu montei errado de propósito para você entender o que aconteceu. Aqui não é não B e F. Aqui é outra coisa. Aqui é B e F negado. Ele está negando B e F ao mesmo tempo. Tá? Então, é a negação disso aqui. Então, você pode... a hora que você vai fazer a negação, como é que você faz a negação? Negação de B e F, ou a negação de P e Q? Lembra da outra aula? A negação de P e Q é quando você nega, a lei de Morgan, você nega as proposições simples e liga por um ou, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Seria não B, ou não F. E é isso aqui que vai dar verdadeiro, para você conseguir fazer. Porque o B é verdadeiro. O B é verdadeiro. Olha ele sozinho aqui, ó. O B ele é verdadeiro. Então, não B é falso. Não B é falso. Na tabela, se o B é falso, necessariamente o F tem que ser verdadeiro. O não F tem que ser verdadeiro. Ai, professor, eu tô achando muito difícil fazer desse jeito. Eu não consigo. Ué, vamos fazer por dedução, então. Olha aqui, ó. O paciente não pode estar bem e ainda ter febre. O paciente está bem. Ora, se ele está bem, o paciente ele tem febre e não está bem? Ele tem febre ou não está bem? Ele tem febre? Ele não tem febre? Ele não está bem? Olha aqui. Ele falou, não tem como o cara tá bem, o cara não não tem como ele estar bem e ter febre ao mesmo tempo. Ora, ele tá bem. Qual que é a consequência lógica? A consequência lógica é que ele não tem febre, gente. Não precisa complicar com isso aqui. Alguns exercícios você vai conseguir matar de ler, mas você tem que fazer a dedução lógica. Ó, o paciente não pode estar bem e ainda ter febre. Você já tem teoria suficiente para poder resolver isso aqui na teoria.
Mas às vezes não precisa. Às vezes você pega e por dedução lógica você consegue chegar no resultado. Esse 15 aqui, ele é outro exercício de ou exclusivo, nós não vamos fazer. O 16, mesma coisa, ele também é um exercício de ou exclusivo, vou colocar o x aqui, para você lembrar. O 17, deixa eu ver aqui, esse 17, ele tem um negócio que ele é interessante, que, que eu vou só escrever aqui, porque isso aqui não vai cair na sua prova. É um negócio bem mais complicado. Então, eu só vou falar o nome do trem para você, caso queira se aprofundar depois da prova, né, cara? Quem quiser se aprofundar, isso aqui chama regra da inferência. Uma regra de inferência chamada silogismo hipotético. Eu duvido que isso aqui caia na sua prova. Tem gente que chama isso aqui de regra da cadeia. Eu chamo de silogismo hipotético. Mas, vou colocar aqui em cima. Nós não vamos. Se nós tivéssemos tempo, eu prometo que eu faria, mas tá complicado. Vamos fazer essa 18 aqui, ó. Se... Gente, vocês não falam comigo, né? É uma maravilha. É uma maravilha. Ninguém conversa comigo, eu vou tocando aqui. Não faz diferença, a pessoa não tira nenhuma dúvida. Tá nem aí, tá nem aí comigo. Que tristeza. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Boa noite. Vamos chegando. Então, o que tem aqui, ó? Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo, se ele mentiu, então ele é culpado. Logo, o que a gente faz aqui? Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Rodrigo é culpado. Como é que a gente faz isso? Se é uma proposição, então é uma proposição simples, né? Se Rodrigo mentiu, então ele está pedindo aqui, ó, esse exercício, ele está pedindo de novo uma equivalência lógica. Então, ó, se Rodrigo mentiu, se P, então o quê? Quais são as duas equivalências lógicas que nós temos de se P, então o quê? Nós temos a mais usada, é a contrapositiva, que é inverte nega, né? Inverte nega. Se não que, então não P. Se não que, então não P. Como é que ficaria isso? Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. É justamente a letra A. Olha aqui. Esse exercício 18, extremamente simples, ele exigiu tão somente que você batesse o olho no exercício, transformasse em linguagem lógica e aplicasse a contrapositiva. O que é a contrapositiva? É uma das equivalências lógicas do ser então. Qual que é a contrapositiva? Inverte e nega. Inverte e nega. Muito bem. Se Rubens estudar, então passará no concurso. Tá zoado aqui, mas é concurso. Se Rubens estudar, então passará no concurso. Deste modo, é correto afirmar que, ora, se Rubens estudar, então passará. Então, se P, então o quê? É correto afirmar que ele quer
Ele quer uma equivalência, né? Gente, é a mesma coisa, ó. Se P, então Q equivale a se não Q, então não P. Se Rubens estudar, então passará no concurso, é equivalente a se Rubens não passar no concurso, então não terá estudado. Letra A. Vocês estão entendendo isso aqui? Ou isso aqui é uma esquisitice que não dá para entender? Vocês vão conversar comigo ou vamos deixar falando sozinho aqui no escuro? Vou fazer birra, ó. Parei de falar. Ninguém fala comigo, eu não falo com vocês também. Fazer birra. Valdirene, fala comigo. Essa até que é simples de fazer, agora temos mais complicadas. Tem umas mais complicadas, só que é o seguinte. Se vocês estiverem fazendo isso aqui, eu acho que vai ser suficiente para a prova de vocês, porque o edital está escrito, noções básicas. Então vocês têm que garantir isso aqui e tentar fazer as mais complicadas. Se não der, não deu, mas garante isso aqui, porque isso aqui é a base do que a gente vai continuar estudando. Então, vocês têm que saber a lei de Morgan, têm que saber as demais equivalências. Lari, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de saber, só tirar uma dúvida. Sempre que for uma equivalência, vai ser uma negação? Não. Inclusive, veja, eu vou voltar lá na apostila. Primeiro, a gente tem que saber equivalência do quê? No caso aqui, nós estamos falando da equivalência do centão. E o centão, ele tem duas equivalências, que são essas aqui, ó. Que é a contrapositiva, que é a que a gente acabou de usar, e a outra, que é nega a primeira ou mantém a segunda. Então, a equivalência, porque a negação é outra, ó. A negação é mantém a primeira e nega a segunda. A equivalência é nega a primeira ou mantém a segunda. Então, se eu tenho uma frase como aquela que acabamos de ler, se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Então, se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Se P, então o quê? Não tem negação aqui. Mas, para eu encontrar a equivalência, que tem que ser uma dessas duas, a negação vai acabar aparecendo. Então, se eu for usar a contrapositiva, que é essa aqui, que é a mais famosa, eu tenho que inverter e negar. Então, eu inverto. Ó, o P estava no começo, ele vai para o final. O Q estava no final, ele vai para o começo. Então, ele inverte e nega. Agora, com relação à outra equivalência, você nega a primeira ou mantém a segunda. Você troca até o conectivo aqui. Então, o centão, que é uma dos conectivos que mais aparecem, a gente tem que saber a equivalência. Eu fiquei de fazer um PDF, eu não fiz, gente. Desculpa. Eu vou providenciar até sábado, né, que a gente tem mais uma aula no sábado. Até sábado eu divulgo o PDF aqui para vocês, com um resumo, né, das equivalências e das negações. Muito bem. Ó, vamos ver essa 20 aqui. Sejam as proposições. P é Luiz é bancária, Q Luiz é fumante. Aí ele pega uma proposição muito enjoada. Olha, então ele fala, olha, ele quer a negação de Q ou não P. Ele quer a negação de P ou não Q. Olha que interessante. Qual que é a negação de Q ou não P? Essa negação aqui, ela é a lei de Morgan. Qual que é a lei de Morgan? Me ajuda a responder isso aqui, meninas.
Ó, a negação de uma sentença, aliás, a negação de uma disjunção. Aqui dentro é uma disjunção. Que ou não P? Que ou não P? Eis a questão. A negação de uma disjunção equivale às negações das proposições simples. Ó, negação de que? Não que. Negação de não P. Negação de não P é P. De uma conjunção. Então, a negação de uma disjunção, lei de Morgan, equivale à negação das proposições simples de uma conjunção. Chegou gente aqui, peraí. Deixa eu pôr o povo para dentro. Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Então, como é que fica isso? Fica não que IP. Não que IP. Como é que é não que IP? Não que IP é. Não que. O que é Luísa é bancária. Isso é bancária. Não, o que é Luísa é fumante. Que Luísa é fumante. P Luísa é bancária. Então, o que ele está falando aqui? Que a Luísa não é fumante, não que, e é bancária. Luísa não é fumante e é bancária. Tem essa alternativa? Luísa não é fumante e é bancária. Letra B? Olha que interessante. É a letra B, mas por que não está na ordem que eu acabei de mostrar? Porque tanto faz. Isso aqui é equivalência. Ô, Zélia, você está aqui, né? Eu acabei de ver no grupo que você não estava conseguindo entrar, mas você está aqui agora. Sim, eu tô tentando entrar pelo notebook, mas não tô conseguindo. Tá, não tem problema. Agora, o que importa é que deu É porque certo pelo aqui. notebook é melhor para me ver do que pelo celular. Bom, tenta de novo. Deve dar certo em algum momento. Eu tô tentando com outra conta e se acaso entrar, eu saio do celular. Não, tá tranquilo. Fica tranquilo. A hora que desce, vai me falando aí. Tenta no contra-conta. Se aparecer aqui um João Tá, Miguel, obrigada. eu sei que é você. Fica tranquilo. Muito bem. Então, olha aqui. Então, você está vendo ali que é uma equivalência. Então, equivalência de uma conjunção. Tanto faz eu dizer que Luiz é bancária e não fumante, do que dizer Luiz é não fumante e bancária. Não muda o sentido. Você viu lá na apostila, vocês viram lá na apostila que P e Q é equivalente a Q e P. É equivalente. Eu posso mudar a ordem aqui, tanto na conjunção, que é o E, quanto na disjunção, que é o OU. Então, ó, P ou Q é equivalente a P ou Q é equivalente a Q ou P. Então, foi por isso que eu achei muito legal esse exercício, porque ele cobrou duas noções da gente. Ele cobrou a noção da lei de Morgan. Deixa eu ver, tem gente entrando. Tocando a campainha aqui. Ah, é a Rosélia. Deu certo, deu Deu certo. certo, eu Ó, vou sair tudo desse bem, aqui. tranquilo. Deu certo o notebook. Então, olha, você tem aqui uma aplicação da lei de Morgan e, na sequência,
uma questão de que ele te cobra a ideia de equivalências lógicas, né? Esse 21, gente, esse 21 aqui, se Felipe toca violão, ele canta, se Felipe toca piano, então ele não canta. Logo, isso aqui, gente, é uma inferência. Eu não acho que vai cair esse tipo de exercício, mas basicamente, se você quiser, nós não vamos fazer aqui na sala agora, mas se você quiser, dá para fazer ele na unha, tá? É basicamente o seguinte: Felipe que toca violão, ele canta. Se Felipe toca piano, então ele não canta. Logo, o que está acontecendo aí? A gente não vai conseguir resolver esse exercício fazendo tabela verdade. A gente não consegue fazer esse exercício. Claro, se você passar para P e Q, vai ficar ainda mais difícil do que ele já é. Mas basicamente, a gente tem que fazer na unha. E, ó, se ele toca violão, ele canta. Se ele toca piano, ele não canta. Mas me fala uma coisa. Enquanto ele está tocando violão, ele consegue tocar alguma outra coisa? Uma pessoa que está tocando violão, ela consegue tocar alguma outra coisa ao mesmo tempo? Ele não consegue. Então, o que acontece? Se ele toca violão, ele não toca piano ao mesmo tempo. Ele não consegue. Se ele toca violão, ele consegue cantar. Tocar piano, ele não consegue. Ai, professor, mas não tem uma pegadinha? Tem. Esse exercício é a própria pegadinha. É um exercício de inferência. Vai cair na sua prova? Eu acho que não. E se cair? Se cair, você tem que analisar as alternativas para poder resolver. Isso aqui não tem fórmula para fazer esse tipo de exercício. É um exercício de dedução simples. O que é inferência? Deixa eu explicar o que é inferência. Inferência é quando uma informação não está explícita. Então, você subentende. Existe uma informação ali que está subentendido. Isso é inferência. Olha lá o 22. É um exercício de equivalência aqui, ó. Uma equivalência lógica. Se P, então, não Q, é equivalente... Gente, quais são as equivalências lógicas que nós temos para C, então? Vocês conseguem me falar de cor aí? Quais são as equivalências lógicas? Eu tenho duas equivalências lógicas. Uma é a contrapositiva. Então, eu pego aqui, ó. Se P, então, não Q. Equivale a dizer que... Qual que é a contrapositiva? Alguém abre o microfone e me fala. Qual é a contrapositiva? Ou escreve no chat. Qual é a contrapositiva? Inverte e nega. A contrapositiva é inverte e nega. Então vamos lá, inverter e negar. Então eu vou inverter. A minha causa é P, agora a minha consequência vai ser P. A minha consequência é não Q, agora a minha causa vai ser não Q. Então, primeiro vem o não Q. Só que eu tenho que negar o não Q. Como que eu nego o não Q? Q. Neguei o Q. Se Q, então, agora eu vou pegar o P. Só que ele vira não P. Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Se Q, então não P.
Se Q, então não P. Eu tenho essa alternativa? Não tenho. Não tenho essa alternativa. Então, eu vou ter que lembrar da outra equivalência lógica. Qual que é a outra equivalência lógica? A outra equivalência lógica é: eu nego a primeira e mantenho a segunda. Nego a primeira ou mantenho a segunda. Então, não P ou mantenho a segunda, ou não Q. Não P ou não Q. Eu tenho essa alternativa? Tenho, letra E. A simples aplicação aí da regrinha de equivalência, tá? Aqui, gente, ó, aqui é o seguinte, como é que eu faço esse exercício? Eu não vou fazer aqui com vocês, mas eu vou explicar. Se alguém não conseguir, tira a foto e me manda. Vem cá. 3 ao quadrado é igual a 6? A gente sabe que 3 ao quadrado é igual a 9. Rio de Janeiro é a capital do Brasil? A gente já foi. Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. Mas agora não é. Agora é Brasília. Muito bem. Então eu sei que P é falso. E eu sei que Q é falso também. Então olha que gostoso esse exercício. Dentro do parênteses, P ou não Q. Então o P, 3 ao quadrado é igual a 6. P é falso. P é falso. Não Q. O Q é falso. Então o não Q é verdadeiro. Então, aqui dentro dos parênteses, eu tenho um resultado lógico verdadeiro. Por quê? Porque o que eu tenho aqui? Tabela verdade do ou. Um resultado lógico falso, um verdadeiro, ligado por uma disjunção. Tabela verdade do ou, pintou um V, valeu. Então, eu tenho aqui, dentro do parênteses, um resultado lógico verdadeiro. Aqui, né? Só que o que sozinho, eu sei que é falso. Por quê? Porque ele está falando que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, então é falso. Então, se verdade, então falso, equivale a falso. Professor, mas você não falou que sempre tem que dar verdade. No exercício de silogismo, todo silogismo é verdadeiro. E eu consigo, e não importa se ele falar que gato voa, que cavalo mia, eu consigo avaliar se o argumento é válido ou inválido, mas eu não consigo valorar se as premissas são verdadeiras ou falsas. Então eu tenho que fazer isso com todos, ó. P ou Q. Ó, olha o nãozinho aqui. Não é verdade que P ou Q. Então como é que fica? Não é verdade. Negação de P ou Q. É não P e não Q. Não P e não Q. Se P é falso, Q é falso. Não P e não Q vai dar verdadeiro. Aqui vai dar falso. Aqui vai dar falso de novo. Então, você vai continuar fazendo esse exercíciozinho. Deixa eu apagar isso aqui. Você vai continuar fazendo esse exercíciozinho. Porque, na verdade, isso aqui é treino. Eu expliquei para você o que está acontecendo. Agora você vai treinar.
Você vai treinar aqui nos outros para poder chegar na resposta. Tá? 24. Esse sim, ó, de novo, é exercício de silogismo. Esse aqui, ele tem que dar, cada um aqui, no final, ele tem que se constituir verdadeiro. Não tem jeito. Então, você vai montar lá. Como eu já expliquei um exercício idêntico hoje mais cedo, eu só vou montar para vocês vão praticar em casa. Não consegui fazer, me chama no WhatsApp, eu te respondo, tá? Porque nós temos que parar esses exercícios aqui e fazer um pouquinho dos exercícios de proposições categóricas ali na frente. Não vai dar só pra gente fazer isso. Então, ó, se Verônica disse verdade, então Verônica, verdade, VV, Roberto e Júlio mentiram. Ué, mas parece que a gente acabou de fazer esse exercício, gente. Ou a gente já fez mesmo? Cadê? Não, peraí, a gente já fez. Pô, me ajuda aí, pô. A gente já fez esse exercício? Parece que já, né? Pô, tô vendo minha apostila impressa aqui. Não fez, não, fez. Foi do Rodrigo. Do Rodrigo. É. Qual que é o do Rodrigo? Ah, tá. 18. É o qual? 18? É. Não, mas o 18 a gente fez na unha. Foi. A gente aplicou direto ali a regrinha. O que eu tô Eu vi, confundindo então. com 11. Tô confundindo com 11. Se Nestor disse a verdade, já Júlio e Não. Raul mentiram. Foi mesmo. Gente, ele é idêntico. Não precisa de eu fazer, não, ó. Olha, é igual o 11. O 11 fala, se Nestor disse a verdade, Júlio e Raul mentiram. Se Raul mentiu, Laura falou a verdade. Se Laura falou a verdade, há um leão feroz nessa sala. Aqui é a mesma coisa. Se Verônica disse a verdade, Roberto e Júlio mentiram. Se Júlio mentiu, Regina falou a verdade. Se Regina falou a verdade, Minas é banhada pelo mar. Ora, Minas não é banhada pelo mar. Logo, aí você vai localizar quem mentiu, quem está falando a verdade. A dificuldade desse tipo de exercício é justamente porque, às vezes, a gente dá uma bugada no cérebro. Tipo assim, é verdade que ele mentiu. É mentira que ele falou a verdade. É verdade que ele falou a verdade. Então a gente acaba dando uma bugada, né, na hora de fazer essas trocas. Então esse 22 é um exercício bonitinho para você fazer. Vou deixar você fazer também. Vou voltar aqui. O que mais? Esse 25, ele é bem complicadinho, mas a única forma de fazer ele é por tentativa e erro. Então eu vou explicar como é que esses mais complicados eu não acho que cai mesmo não, tá? Mas eu vou só explicar como é que resolve isso aqui. Então ele está falando, 3 amigos, João, Mário e Flávio, trabalham num hotel de categoria internacional desempenhando funções diversas. Um deles é porteiro, o outro é carregador e também tem um telefonista lá. Aí a gente vê o tanto que a questão é velha, né? Porque tem um telefonista. Um deles é porteiro, o outro é carregador, lá. E a gente sabe que se Flávio é o telefonista, então Mário é o carregador. Então, se o Flávio é o telefonista, então Mário é o carregador. Só que se o Flávio for o carregador, então Mário é porteiro. Se Mário não é telefonista, então João é carregador. E se João é porteiro, então Flávio é o carregador. Ele quer saber quem é quem. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro testar. Eu vou primeiro testar essa hipótese aqui, ó, do Flávio telefonista. Se o Flávio é telefonista, então o Mário é o carregador. Nesse caso, quem seria o porteiro? Nesse caso, o João seria porteiro. Correto? Se é verdade que o Flávio é telefonista, se é verdade que o Mário é carregador, então é verdade que o João é porteiro. Se o João for porteiro, não tem como o Mário ser porteiro.
Vocês estão pegando o jeitão aqui? Porque aí entra em contradição. E se o Flávio é telefonista, não tem como ele ser carregador. Só que aqui já está falando que Flávio é carregador. Aqui embaixo. E o porteiro? Aqui, ó, João é porteiro. Flávio é carregador. Falso. Se vê, então F. Resultou F aqui na frente. E eu não posso, num exercício de silogismo, eu não posso resultar F. Isso aqui tem que dar verdadeiro. Então, tudo que eu fiz aqui para cima está errado. Então, eu acabei de descobrir. Eu queria tanto que tivesse uma borracha. Não tem borracha nesse computador. Que doideira. Apagar tudo. Pronto. Então, eu já sei que o Flávio não é telefonista. É falso que Flávio é telefonista. Por quê? Porque na hora que eu testo ele como telefonista, acontece uma contradição aqui embaixo. Eu não consigo montar. Então, o Flávio não é telefonista. Então, eu vou tentar o Flávio carregador. Vou tentar o Flávio carregador aqui. Aí você vai tentar e vai montando. Poxa, o Flávio não é carregador. Só sobrou uma profissão para ele. Se eu fiz os testes, descobri que o Flávio não é telefonista. Se eu fiz os testes, descobri que o Flávio não é carregador, então o Flávio é porteiro. Só tem essas três proposições, só tem essas três profissões ali. Não tem uma cozinheira nesse hotel. É só telefonista, carregador e porteiro. Não ninguém. Tem gerente nessa porra. Então, se cair um exercício desse, você tem que ir fazendo as deduções por tentativa e erro. Então, eu vou até escrever aqui, porque o que você tem que fazer é ir testando as possibilidades mesmo. Só que você vai testando as possibilidades utilizando as regras que a gente aprendeu. Então, a regra do sem então, a regra do ou, a regra da negação, viu? Esse 26 aqui, deixa eu ver. Esse 26 é o ou exclusivo. Nós não vamos fazer. O 27 também não. Por mais que seja fácil de fazer, não vai cair na sua prova. E o 28 e 29 são exercícios mais complicados, mas que vocês conseguem fazer também, mas com a teoria que eu já passei, só que eles são mais enjoadinhos. Se Pedro é inocente, então Laura é inocente, se Roberto é inocente, então Sônia é inocente. É a mesma coisa. Ora, Pedro é culpado. Peraí. Ora, Pedro é culpado. Ah, tá. Aqui não é ou. Aqui é ou somente, né? Ora, Pedro é culpado ou Sônia é inocente. Então, ele é mais complicado, por quê? Porque nos outros exercícios de silogismo, lá no final, eles te davam uma proposição simples. Aqui não, aqui ele não te deu proposição simples. Aqui ele fala se P então Q, se Q, então taraná, e depois dá um ou. Deixa eu montar esse trem. Então, se Pedro é inocente, então Laura é inocente. Então, não tem espaço, gente. Vou fazer do lado aqui. Se Pedro é inocente, PI, então Lauro é inocente. LI, se Pedro é inocente, não é. Se Roberto é inocente, entendi. Se Roberto é inocente, então Sônia é inocente. Então F. Ora, Pedro é culpado ou Sônia é culpada? Então aqui, ó, Pedro culpado é não P. Não P
ou não S. Não P ou não S. Então, a gente não tem a proposição simples por onde começar, né? Então, isso torna o exercício mais complicado. Mas você sabe que tem dois resultados lógicos possíveis aqui. Quais sejam esses dois resultados lógicos possíveis? Ah, eu quero pretinho mesmo. Ah, não vou conseguir mudar. Não S. Não S vai ser verdadeiro ou falso. Então eu pego, faço um cenário. E o não P também vai ser verdadeiro ou falso. Então eu faço um cenário para um, faço para o outro, lembrando que todos têm que dar verdadeiro aqui na frente. É chato, mas a gente só não faz só coisa legal na vida, não. Beleza. Repito. Professor, vai cair exercício difícil assim? Eu acho que não. Eu acho que vai cair a parte básica. Mas agora a gente tem que fazer uns exercíciozinhos, um pouco de exercício aqui de proposições categóricas. Todo S é P, nenhum S é P. Eu falei um pouco da teoria disso aqui, né? E agora vamos entrar aqui em lógica da argumentação. Eu vou dar uma lidinha em lógica da argumentação, tá? Porque a gente não... Eu acho, não lembro se a gente leu isso na aula passada. Então, o que acontece? Isso aqui é um pouco da teoria de alguns exercícios que a gente já fez. Então, o que é um argumento? O argumento é a relação que associa um conjunto de proposições. P e Q, P1, P2, tal. Na verdade, não é P e Q. P e Q pode ser uma proposição. Mas aqui, cada proposição eu chamo de premissa. Então, cada premissa está numa linha ali. Essa premissa pode ser uma proposição simples, ela pode ser uma proposição composta. E lá na frente, ela chega na conclusão do argumento. Então, tem lá a proposição 1, proposição 2, proposição 3, que são premissas, né? Premissa 1, premissa 2, premissa 3. No final, você tem a conclusão. Esse conjunto, né, de coisas, quando eu tenho lá duas premissas e uma conclusão, o nome disso é silogismo. E aqui alguns exemplos de silogismo. Todos os artistas são apaixonados. Todos os apaixonados gostam de flores. Logo, todos os artistas gostam de flores. Todos os apaixonados gostam de flores. Miriam gosta de flores. Logo, Miriam é uma apaixonada. Entrou uma abelha aqui. Se vocês escutarem eu gritando, é porque ela me picou. Né? Agora ela pousou no computador. O logo é simbolizado por esses 3 pontinhos aqui. Esses buraquinhos da bola de boliche. Quando aparece isso aqui, é porque tem a conclusão, né? Logo, tal coisa. Argumento válido. Dizemos que um argumento é válido, ou ainda que ele é legítimo ou bem construído. Na verdade, eu só vi o termo válido até hoje nas provas. Quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória. Então, você tem lá as premissas ali, organizadinhas, e a sua conclusão, ela deriva das premissas. Então, nesse caso, o argumento é válido. Posto de outra forma, quando o argumento é válido, a verdade das premissas deve garantir a verdade da conclusão do argumento. Isso significa que jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa.
quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Só que é o seguinte, quando a gente discute a validade de um argumento, não importa se as premissas são verdadeiras ou falsas. Isso é irrelevante. Quando a gente estuda lógica, esses argumentos, você não está considerando se eles são verdadeiros ou falsos, se as proposições são verdadeiras ou falsas. A gente está analisando a validade. Então, isso vai ficar mais nítido a hora que eu estiver lendo ali na frente uns negócios muito doidos, né, falando de que gato voa, que morango é azul e tal. Logo, todo gato é azul. Você vai ver que eu posso fazer um argumento válido com premissas falsas. É só a prática, Zélia. É só a prática. Não tem outro jeito. Então, é por isso que eu estou insistindo aqui nos exercícios para que as coisas fiquem um pouco mais nítidas, tá? Deixa eu voltar lá. Então, quando um argumento é válido, aliás, um argumento é válido se e somente se a conclusão for verdadeira. Quando todas as premissas foram verdadeiras. Se ele não é válido, ele é chamado de sofisma. Nós vamos ver exemplo de sofisma daqui a pouquinho. A pessoa constrói ali uma argumentação e que não conduz a um argumento válido. É o chamado sofisma. Olha aqui, ó. O que importa é a validade dos argumentos, não a verdade ou falsidade das premissas e das conclusões. Um argumento válido pode conter apenas proposições verdadeiras. Como, por exemplo, todos os números naturais são inteiros, 5 é um número natural. Portanto, 5 é um número inteiro. Bem fácil de entender. Mas ele pode ter só proposições falsas e também ser válido. Olha aqui, ó. Todos os gatos voam. Todos os animais que voam não jogam tênis. Logo, gatos não jogam tênis. Perceba. A gente sabe que isso é falso. A gente sabe que todos os gatos voam, é falso. A gente sabe que todos os animais que voam não jogam tênis. Só que a gente não está analisando isso. A gente não está analisando se o gato voa, se ele joga tênis, se ele não joga tênis. Porque lembra que eu falei? Cada premissa aqui ela é verdadeira no final. Só que eu não estou analisando se ela é verdadeira ou falsa. Eu estou analisando se o argumento é válido. Bom, gato voa. Quem voa não joga tênis? Então o gato não joga tênis. Por quê? Porque o gato voa e todos que voam não jogam tênis, logo gatos não jogam tênis. O argumento ele é válido. Mesmo que as premissas sejam falsas, o argumento ele é válido. Está valendo. Olha lá, mais um silogismo aqui, ó. E aqui já começa a ficar interessante, porque a próxima aula é só de diagramas. Então, o diagrama é uma forma de você enxergar algumas construções lógicas. Então, olha aqui. Todos os pardais adoram jogar xadrez. Nenhum enxadrista gosta de óperas. Então, ele pegou e fez ali, ó. Todos os pardais estão aqui nesse grupo. E aqui eles jogam xadrez. Essa galera aqui. E ele está falando que nenhum enxadrista gosta de ópera, que é o outro quadro lá. Nenhum enxadrista gosta de ópera. Portanto, nenhum pardal gosta de ópera. Poxa, perfeito. Ó. É um argumento válido, porque mesmo que a gente saiba que pardal não joga xadrez e que enxadrista, não tem como afirmar se enxadrista gosta de ópera ou não, se é do gosto de cada um, eu consegui construir um argumento válido. A relação entre os argumentos valida o meu silogismo.
Agora, olha o argumento inválido. Dizemos que um argumento é inválido, também denominado ilegítimo ou falacioso, quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. A verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Olha lá. Todos os alunos do curso passaram. Maria não é aluna do curso. Portanto, Maria não passou. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque, ó, todos os alunos aqui, ó, que são os que passaram. Esse grupo grandão aqui, ai, ficou feio. Esse grupo grandão aqui é o grupo do pessoal que passou. Muita gente passou. E só quem fez o curso, é esse pessoal aqui, ó. Que é uma galerinha que passou e fez o curso. Mas você concorda comigo que tem gente aqui de fora? Ih, eu não consigo escrever. Tem gente aqui de fora que passou, mas não fez o curso. Teve gente que passou e não fez o curso. Tudo bem. Todos os alunos do curso passaram. Maria não é aluno do curso. Eu não posso falar que logicamente, que, portanto, ela não passou. Esse argumento ele é mal construído. As premissas aqui, ó, premissa 1, premissa 2, não obriga essa conclusão. Não obriga a verdade da conclusão. Maria pode ter passado mesmo sem ter sido aluna do curso. Pois a premissa não afirmou que somente alunos do curso. A premissa não falou que somente os alunos do curso haviam passado. Tá? Se as premissas de um argumento forem verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento não é válido. O argumento é inválido. Então, ó, se eu ganhasse na Mega Sena sozinho, ficaria milionário. Eu não ganhei na Mega Sena, portanto, não fiquei milionário. Peraí. Essas premissas aqui obrigam a essa conclusão? Eu não ganhei na Mega Sena, portanto, não fiquei. Pensa assim, a única forma da pessoa ficar milionária seria ganhar na Mega Sena, não existe nenhuma outra oportunidade. Se o argumento dissesse somente ficam milionários quem ganha na Mega Sena. Ah, tá. Só ficam milionárias as pessoas que ganham na Mega Sena. Eu não ganhei na Mega Sena, logo eu não fiquei milionário. Aí sim. Mas do jeito que está construído aqui, não obriga esse resultado. Tá? Então, no raciocínio, só podemos afirmar que uma conclusão é verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Por conta da validade, né? Agora, vamos sofrer. Vamos dar uma sofridinha aqui. Fazer uns exercícios. Nós não vamos ter condição aqui de fazer muitos, mas pelo menos os dessa página aqui a gente vai fazer. Tá? Então, ó, aqui tem as proposições. Todos os homens são bons administradores. Todos, olha aqui. Gente, quarta-feira, eu não entendo a quarta-feira, sabe? Porque quarta-feira é o dia que eu tô assim. É o dia que eu tô mais cansado. Aí eu olho pra frente e as coisas só pioram. Eu olho e falo assim, nossa, quinta-feira é super puxada pra mim. E a sexta, antes de eu começar a dar aula para vocês, eu fazia churrasco na sexta-feira. Agora que eu tô dando aula para vocês, eu preparo aula. Mas tudo bem. Ó, dadas as proposições,
todos os homens são bons administradores. Todos. Ele quer a negação disso aqui. Não, filho. Ele quer a negação disso aqui. Eu quero que uma de vocês, minhas amigas, abra o microfone e vou ter que sair amanhã, vejo gravação. Boa noite. Obrigado, Zélia. Tranquilo. Então ficou a Lara e a Valdirene. E eu vou pedir que uma de vocês abra o microfone e me fala, como é que eu nego todos os homens são bons administradores? Como é que eu vou negar isso? Tem como negar? Não, professor, não tem como negar. Todos os homens são bons administradores. Mentira! Como é que eu nego isso? Pessoal, meninas, vocês têm que sair daqui hoje entendendo isso aqui, ó. Eu falei isso aqui na aula. Eu falei isso, acho que nas últimas 3 aulas. Lembra, ó? Citou da Araraquara de Araraquara. Como é que eu nego toda. Como é que eu nego toda Araraquara de Araraquara? Nenhuma Araraquara de Araraquara? Vocês lembram disso? Para negar que todos os homens são bons administradores, para negar, basta que um homem não seja bom administrador. Basta que um não seja. Então, eu não preciso falar que nenhum homem é bom administrador. Eu não preciso falar que todos são maus. Eu não preciso mudar, falar que toda mulher é boa administradora. Basta um homem não ser bom administrador que negou a proposição 1. Então, a negação da proposição 1 é a proposição 4, letra C. Vocês entenderam, meninas? Entenderam? Sim. Legal, Valdirene, obrigado, viu? Vocês não sabem o tanto que é importante eu ter o feedback de vocês. Senão a gente não consegue avançar. Eu fico inseguro em avançar. Olha, esse aqui eu vou fazer um desenho para ficar mais evidente o que eu quero falar. Ó, todo cavalo é um animal. Logo, coloque um gabarito no chat para mim. Ó, vou até esperar. Façam esse. Por favor. Vou até aumentar aqui. Todo cavalo é um animal. Logo, toda cabeça de animal é cabeça de cavalo. Toda cabeça de cavalo é cabeça de animal. Todo animal é cavalo. Nem todo cavalo é animal. Nenhum animal é cavalo. Olha como é que eu posso resolver esse exercício. Todo cavalo é um animal. Então, eu vou fazer o grupo dos animais. Esse é o grupo dos animais. E aqui dentro eu tenho o grupo dos cavalos. Entre os animais, eu tenho o grupo dos cachorros, eu tenho o grupo dos sapinhos, eu tenho o grupo das minhocas, e eu tenho o grupo do cavalo. Esse aqui é o grupo dos cavalos. Todo cavalo é um animal. Se ele dissesse que nem todo cavalo é animal, estaria assim, ó. Porque aí alguns cavalos seriam animais, porque estaria aqui dentro, outros não.
Mas não se preocupem, todo cavalo é animal. Então, toda cabeça animal é cabeça de cavalo? Não, a cabeça do sapo é de sapo. A cabeça do macaco é de macaco, não é cabeça de cavalo. Então, não é. Toda cabeça de cavalo é cabeça de animal? Se todo cavalo é um animal, toda cabeça de cavalo é cabeça de animal. Tá certo. Todo animal é cavalo? Não, eu tenho vários outros bichos que não são cavalos. Nem todo cavalo é animal? Seria isso. Ó. Nem todo cavalo é animal. Mas não é isso. Ele falou que todo cavalo é animal. Então tá aqui. Nenhum animal é cavalo? Não, gente. Aqui é o grupo dos animais. Tem alguns animais que são cavalos. Então, realmente, é a letra B de bola. Entenderam esse? E se for parar pra analisar, eu Hum. descartei as duas primeiras, porque cabeça, eu falei, mas que cabeça tem a ver? Tem que ir com Aí eu iria calma. na D, descartei direto as duas, então eu ia errar. Mas monta o quadrinho, monta os diagramas para ficar mais fácil de enxergar. E aí a gente vai entendendo aos pouquinhos. Nós estamos, pessoas, nos familiarizando com uma linguagem com a qual nós não estamos acostumados. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos familiarizando. Vamos com calma. Olha mais uma. Todos os animais são seres vivos. Assim, então, peraí. Eu vou desenhar aqui o conjunto dos seres vivos. Ó, esse grupo maior é o conjunto dos seres vivos. E aqui dentro é o dos animais. Animais. Ué, mas tem ser vivo que não é animal? Tem, as plantas. Eu acho que as esponjas, né? O reino Monera, as esponjas, os, os fungos, são seres vivos e não são animais. Então, dentro do grupo dos seres vivos, tem o grupo dos animais aqui. Vou pintar. Não vou porque tá ruim. Ah, droga. Esqueçam. Consegui apagar. Então, aqui, ó, animal tá dentro de ser vivo. Agora, vocês conseguem responder. O conjunto dos animais contém o conjunto dos seres vivos? O conjunto dos seres vivos contém o conjunto dos animais? Todos os seres vivos são animais? Alguns animais não são seres vivos? Tem um animal é um ser vivo? Nossa, Será que seria a B? exatamente. O conjunto dos seres vivos contém. O conjunto dos seres vivos contém o conjunto dos animais. É o desenho que eu fiz aqui. O conjunto dos seres vivos contém o Mas na hora conjunto. que você fez aí, que eu fui entender, é porque na verdade eu fiz errado. Eu segui a lógica do 2. Eu coloquei os animais do lado de fora e coloquei os seres vivos dentro. Mas esse que eu coloquei os animais do lado de fora foi um exemplo hipotético, né? Que eu estava explicando, falei assim, olha, se ele tivesse falado que nem todo animal, que nem todo cavalo é animal, aí ele faria isso. Mas ele não falou, por isso que eu rabisquei aqui, ó. Uhum, Ele não falou, ele falou que todo cavalo é animal. Então tá. tá tudo aqui dentro. Mas cuidado para não embananar. Aqui, ó, todo animal é ser vivo. Olha um outro exemplo aqui interessante, ó. Nenhum A é B. Nenhum A é B. Então, como é que eu posso desenhar isso aqui? Nenhum A é B. Então eu tenho
a turminha do A, aqui. Eu tenho a turminha do B. E essa aqui seria a interseção. Mas eu não tenho interseção aqui. Nenhum A é B. Eu não tenho isso. Deixa eu fazer diferente, então. Ai, como é que eu faço, gente? Eu não... É temperamental. Ah, tô conseguindo, eu acho. Ah, enfim. Sorria para mim. Aqui. Pronto. Então, grupinho do A, nenhum A é B. Grupinho do B. Legal. Todos os A são não B? Aí. Ele falou que nenhum A é B. Nenhum A é B. Beleza. Agora, os A são não B? Então, ou seja, se o cara não é B, obrigatoriamente ele é A? Não, se ele não é B, ele pode ser C, ele pode ser D, ele pode ser PQP, mas ele não é obrigado a ser A. Todos não A são não B. Gente, não tem como. Não tem como. Então, se o cara não A, obrigatoriamente, se ele não é A, ele é B. Se ele não é B, ele é A. Não, tá errado isso aqui. Ele não afirmou isso. Ele afirmou que nenhum A é B. E se o cara não for B? Se ele não for B, ele pode ser A? Me responde. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou falar o seguinte, ó. O A eu vou chamar de corintiano. Misericórdia. Eu acho que nessa aí, eu não sei, mas eu acho que eu iria nascer, será? Nenhum A e não B. Não sei, vamos esperar. Eu vou chamar de... O A eu vou chamar de corintiano. Nem sei se é assim que escreve Corinthians. Corintiano, deve ser. É. E o B eu vou chamar de parmeirense. Ah, pelo amor de Deus, Flamengo. Flamengo? Meu filho é flamenguista. Flamengo. Flamenguista. Então, eu tenho um grupo de pessoas que torce para o Corinthians, um grupo de pessoas que torce para o Flamengo. E o que ele falou? Ele falou que nenhum corintiano é flamenguista. Então é lógico que nenhum flamenguista é corintiano também, né? Nenhum corintiano, porque se ele. Não tem como, ou o cara torce para um ou ele torce para outro. Nenhum A é B, nenhum B é A. Pronto. Então o que a letra A falou? Todos não há, todos que não são corintianos não são flamenguistas? Peraí. Se o cara não é corintiano, ele pode ser flamenguista, se ele quiser. Se o cara não for flamenguista, ele pode ser corintiano. Então a gente excluiu a letra A. Agora a letra B, alguns dão B. Aí eu pergunto para você, ó. Algumas pessoas que não são flamenguistas podem ser corintianas? Sim. Sim. Boa. Pronto. Ó. Se você acha que o Flamengo e o Corinthians nunca te ajudaram em nada na sua vida, agora ajudaram você a entender um exercício lógico. Olha que maravilha. Maravilhoso. Ficou mais fácil de entender. Então, alguns não B são A. Não todos. Se ele falasse que todos, então teríamos um problema. Mas é possível que algum seja, sim. Ah, então não poderia ser a C que eu pensei, porque igual você falou, se não é, ó, nenhum corintiano. Ah, ele pode ser flamenguista, ele pode ser outra coisa. Ó, É por isso.
Nenhum corintiano é Não não é flamenguista. flamenguista. É. Nenhum corintiano é não flamenguista. Ele pode ser outra coisa, Uhum. É tranquilamente. mais fácil. É. Ou seja, se ele não é flamenguista, enfim, tem outras hipóteses, né? Tem outras formas de perder o tempo. Circo. Professor, você não gosta de futebol? Gosto. Eu não gosto do que o futebol virou, né? O futebol virou uma coisa maluca. Vocês vão ver aí, quem estava acompanhando aí a Copa, a Libertadores da América, foi a Libertadores agora, recentemente? Meu, não importa o time, né? Tem lá um time do Brasil, tem lá o time da Bolívia, não importa o time. Não importa de onde é o time, os times que estão ganhando. O local dos jogos já está pré-estabelecido antes de começar o campeonato. O meu tio, que é botafoguense, meu tio e meu primo, né, que são botafoguenses, os caras, tipo, né, os caras tiveram que ir lá para, sei lá, Colômbia, para assistir o jogo do Botafogo. Gente, que coisa mais contraproducente, né? É uma loucura. E, enfim, dando continuidade aqui. Se alguns professores são matemáticos e todos os matemáticos são pessoas alegres, então, necessariamente, vamos tentar fazer esse quadro aqui. Então, eu vou fazer o quadrinho dos professores matemáticos. Todos os professores são matemáticos. Peraí. Alguns professores são matemáticos. Então, esse aqui é professor. E esses são os matemáticos. Então, quando ele fala alguns professores são matemáticos, ele está falando dessa galera aqui, ó. Em outras palavras, vamos entender. Em outras palavras, existe professor que não é matemático? Sim. Existe. Existe professor. Eu não sou matemático. Nem Então, eu. existe professor que não é matemático? Ah, é verdade, Lara. Você é de artes, né? Não, tô letras. Letras, é letras. Então, ó. Então, existe professor que não é matemático. A Lara e eu. Estamos aqui. E existe matemático que não é professor. Então, tem gente que vai lá, torna-se matemático e não vai dar aula. Tudo bem. E esse pretinho aqui é a zona de interseção, que são alguns que são professores e são matemáticos. E aí ele fala uma outra coisa, muito idiota, aqui, muito maluca. Ele fala que todo matemático é alegre. Todos os matemáticos são alegres. Então, todo esse pessoal aqui, ó, não ficou legal esse exercício. Toda essa galera aqui, ó, é alegre. Então, qualquer matemático, indiferente dele dar aula ou não, ele é. É uma mentira também, né? Qualquer matemático, independente de dar aula ou não, ele vai ser alegre. Muito bem. Qual que é a nossa conclusão aqui? Toda Letrado. pessoa. Oi? Não, pode. Toda pessoa alegre é matemática? Olha, cuidado. Todo matemático é alegre, mas nem todo mundo que é alegre é matemático. Vocês entendem a diferença? Ó, o matemático é só esse pessoal aqui, ó. Existem outras pessoas que são alegres. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito alegre e não sou matemático. Então,
eu não posso afirmar que toda pessoa alegre é matemática. Isso aqui não é verdadeiro. Todo matemático é professor? Não, não é. É só essa parte pretinha aqui, que são os matemáticos e professores. Então, não pode ser isso aqui também, não. Algum professor é uma pessoa alegre? Ah, legal. Uhum. Por quê? Porque eu tenho vários... Eu sei que todo matemático é alegre. E alguns matemáticos são professores. Logo, eu posso dizer que algum professor é matemático. Aliás, que algum professor é alegre com tranquilidade. Resolveu aqui. Tá bom? E agora, para a gente encerrar, para dar dor de cabeça, né? Porque a hora que a gente está falando, olha só, a hora que está falando de professor e alegre, quando a gente vai montar o grupo, é mais fácil de enxergar. Quando a gente fala de A e B, é mais difícil. Por isso que eu coloquei corintiano e flamenguista aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Aqui, ele está falando de X e Y. Cara, é muito difícil responder isso aqui se a gente não montar o quadrinho. Então, vamos montar o quadrinho. Então, ele fala assim, nenhum X é Y. Então, das premissas, nenhum X é Y e alguns Z são Y. Então, X. Isso aqui é a galera do X. É a galera do Twitter. A galera do X. Isso aqui é Y. Nenhum X é Y. Mas alguns Z são Y. Essa galera Z. Aqui, ó. Alguns Z são Y. Nenhum X é Y, alguns Z é Y. Então, eu posso falar que alguns X são Z? Alguns X são Z? Olha, pode até ser. Mas eu não sei. Eu não posso afirmar isso. De repente, esse desenho é assim, ó. Isso aqui é X. Mas ele não falou isso para mim. Então, eu não posso acreditar nisso. De plano. Ele falou que nenhum X é Y. E falou que alguns... Gente, a abelha encostou em mim. Mas foi embora. Bom, eu acho que ela foi embora, né? De repente ela tá na minha roupa. Carlos, então essa partinha preta aí também é Y. É a zona de interseção entre Z e Y. Tá, É vou marcar tanto... aqui. Oi? Vou marcar aqui pra mim não esquecer. Por favor. Faça isso. Se vocês quiserem substituir, falar assim, ó, nenhum, coloca alguma coisa. Pode falar do corintiano e flamenguista de novo. Nenhum corintiano é flamenguista. Mas alguns flamenguistas torcem pro Boca Juniors, por exemplo. Tô inventando, tá? É só isso que o exercício me trouxe. Então eu tenho um grupo de pessoas que torcem pro Flamengo, um grande grupo de pessoas que torcem pro Flamengo. E eu tenho uma galera aqui que torce pro Barcelona, por exemplo, pro Real Madrid. E tem um pessoal aí que torce pros dois, torce pro Real Madrid e torce pro Flamengo também, porque o cara fala, o Campeonato Europeu eu torço pro Real Madrid. Mas se um dia tiver Flamengo e Real Madrid, eu torço pro Flamengo. Enfim. Por conta disso, ele pode falar que alguns X são Z. Dá para eu afirmar que alguns corintianos torcem pro Real Madrid? Eu não posso afirmar isso. Não me deram essas premissas. Eu posso falar que alguns Z são X? Ou seja, eu posso falar que algumas pessoas que torcem pro Real Madrid também torcem pro Corinthians? Cara, talvez até torçam, mas eu não consigo deduzir isso a partir dessas únicas duas informações.
Você concorda que eu não consigo deduzir a partir daqui? Aí depois ele fala, a letra C, ele fala assim. Ele fala que Nenhum X é Z. nenhum X é Z. A letra D, fala para mim. Alguns Z não são X. Alguns. Alguns Z não são X. E a letra E? E aí, nenhum Z é X. Nenhum Z é X. É. Muito obrigado. Vamos ver aqui então. Se eu consigo. Coloquei o restante das alternativas. Vamos analisar, né? Nenhum X é Z. Nenhum X é Z. Eu posso, da mesma forma, olha que interessante, da mesma forma que eu não posso falar que alguns X são Z, eu não posso afirmar que nenhum X é Z. Vocês estão entendendo? Eu não tenho elemento suficiente. Mas eu posso falar que alguns Z não são X? Pode. Esses Zs aqui, ó, esse Z branquinho, eu não sei se ele é X. Mas eu tenho certeza que esses aqui pretinho, eu tenho certeza que eles não são X. Por quê? Porque o enunciado me falou que nenhum X é Y. E esses caras aqui são X e Y ao mesmo tempo. Aliás, são Z e Y ao mesmo tempo. Então, galera, letra D. O negócio, e aí, gente, eu preciso ir encerrando, e eu vou salvar essa... Eu vou salvar, mas eu não vou mandar inteiro para vocês, não. Eu vou salvar agora. Deixa eu primeiro fazer isso, né? Salvar como? Ah, mas analisando assim, eu acho que eu gostei mais dessa do que da outra. Podia cair só essa, não? É que são matérias diferentes. Então, ou seja, Uhum. tudo está relacionado, mas pode cair ou só isso, ou só aquilo, ou misturado. Então, questões que faltavam. Vou salvar com esse nome. Questões que faltavam dos tópicos 1 e 2. Tópicos 1 e 2. Porque eu vou tirar esse negócio daqui da minha frente e vou comentar com vocês. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Parar compartilhamento. Ó, o que acontece, meninas? A gente começou com tabela verdade, né, com as proposições, tabela verdade. Aí, da tabela verdade, a gente foi para silogismo. De silogismo, a gente foi para o estudo de todo, nenhum, algum. E a gente continuou usando todo, algum, nenhum, e começou a fazer diagrama. E no sábado, a gente vai ver só diagrama. Então, é todo um encadeamento de assuntos. Ele é tudo... E foi que eu falei para vocês lá atrás. Eu falei, olha, se a gente pular, a gente vai enlouquecer. Então, a gente tem que ir tudo. Então, por que está achando fácil? Está achando fácil por dois motivos. Primeiro, porque a gente já está vendo esses assuntos há algum tempo, né? Essa é a quarta aula. Então, a gente já está falando de todo, algum, nenhum. Desde a primeira aula, quando a gente falou da Arara de Araraquara. Então, a gente já está um pouco mais familiarizado com a linguagem. E é fácil também, porque é mais fácil, porque quando chega no nível do conjunto, quando chega na representação por conjunto, fica visual. Fica muito mais visual, muito mais fácil de enxergar e, consequentemente, de entender. Então, as coisas vão ficando relativamente mais fáceis, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês que
façam os exercícios até o 14. Por quê? Porque o 15, ele é bem fora da casinha, tá? Ele é bem fora da casinha. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Mas ele é mais difícil. Então, façam até o 15, né, com asterisco, sabendo que o 15 ele força um pouquinho mais a barra, mas não exige nenhum conhecimento. Até o 15 não exige nenhum outro conhecimento extra, tá bom? Ah, professor, eu posso continuar fazendo todos? Pode continuar fazendo todos, não tem problema. Né? Mas como eu disse, eu não acho que na prova eles vão pesar muito a mão. Então, se você conseguir fazer até o 15, fica tranquilo. Se você quiser fazer mais, você pode fazer, obviamente, né? Se você tiver dúvida no 28, você pode me mandar a dúvida normalmente, que eu vou te responder. Eu só não vou conseguir responder na próxima aula. Na próxima aula, eu já preciso começar a matéria nova e já preciso fazer exercício da matéria nova também. Senão, nós vamos ficar muito atrasados, infelizmente. Nós estamos atrasados, só que eu pretendo usar o feriado, né? Porque a gente tem aí. Eu tinha previsto um plantão na quarta-feira, 19, véspera de feriado. Eu vou gravar conteúdo quarta, vou gravar conteúdo quinta, vou gravar conteúdo sexta, vou gravar conteúdo sábado, porque não vai ter outro jeito. Nós vamos ter que descer o porrete aqui, senão a gente não vence o conteúdo até o dia 23. E eu tenho uma coisa triste para contar para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a prova dia 23. Porque hoje saiu a convocação para o exame de aptidão psicológica lá de Araraquara. E eles marcaram no domingo, dia 23. Olha que beleza. Domingo, dia 23. Eu tenho que estar de manhã em Araraquara. Essa prova é das 8 às 10. Lá em Cristais, os portões fecham meio-dia e 15. Mas aí eu tenho que sair de Araraquara, tipo, a minha prova acaba 10 horas, aí eu tenho que sair correndo para tentar chegar até meio-dia e 15 dentro da escola de Cristais Paulista. Eu não sei se vai dar. Eu não sei se vai dar, de verdade. Então talvez eu nem me preocupe. Talvez poxa, eu gostaria muito de passar em Cristais, gostaria muito. Mas aí eu estou trocando o certo pelo duvidoso. A gente não pode trocar o certo pelo duvidoso. Né? Mas Pedregulho eu vou prestar. Pedregulho ainda está no cardápio. Beleza, turma? Podemos fechar? Carlos, só para finalizar, a próxima aula vai ser sobre o que mesmo? Próxima aula, deixa eu pegar aqui. Já tá lá no negócio lá, o material? É porque Não esse tá. aí que você passou eu imprimi. Não tá lá ainda. Tá. Eu vou subir lá porque eu não preparei os exercícios. O que acontece? Eu preciso ver se todos os exercícios. Eu tenho a apostila, mas eu quero conferir os exercícios antes para ver se não tem coisa. Porque, por exemplo, esse primeiro tópico passou um monte de exercício que não cai no concurso de vocês. Aquele exercício de ou, ele não cai. Então, eu preciso olhar para ver se tem coisa aqui na minha apostila que não cai no concurso de vocês. Aí eu quero tirar antes. E como eu não fiz isso ainda, eu não subi o material lá. Mas eu vou verificar e até no sábado eu publico lá. Tá bom? Tá, perfeito. Então é isso, gente. Obrigado. Vocês são muito gentis por me acompanhar, né, durante a gravação. É muito chato gravar sem ninguém. É isso aí.